Amém, queridos? Eu gostaria de chamar aqui à frente a Juliana, o Fabiano, e eles vão trazer o Theo, os braços, porque eles vão apresentar o bebê que Jesus deu a eles, ao Senhor nessa manhã. Vai vir a nenenzona também, né? É a Lorena, isso, né? A Lorena também vai vir. E eles vão fazer aquilo que todo pai cristão precisa fazer, que é apresentar o filho ao Senhor. Pode subir aqui, por favor. Eu mudei a forma de apresentar as crianças, eu não pego mais no colo, porque quebra, né? Então é bom a gente tomar cuidado com essas coisas. Para você que nos visita, talvez você pode achar um pouco estranho esse momento, eu vou explicar isso para você. Nós batistas entendemos as Escrituras da seguinte forma: Jesus disse que era para nós pregarmos o Evangelho, e aqueles que crescem, então seriam batizados. Se eu pregar o Evangelho para o Theo agora, o Theo não vai ter condições de fazer uma decisão por Jesus Cristo ou de rejeitar a mensagem do Evangelho. A parte cognitiva dele não está desenvolvida, é bonitão. A parte cognitiva dele ainda não está completamente desenvolvida para que ele compreenda a mensagem do Evangelho. Mas nós, assim como Jesus foi apresentado no templo, nós trazemos os nossos filhos, o apresentamos, e os pais assumem a responsabilidade de ir até esse campo missionário aqui. Eu estou agradando, gente. De ir até esse campo missionário e fazer dele um discípulo de Jesus Cristo. A vida de vocês é a vida que o Theo vai estar observando e olhando. E é um modelo que ele vai seguir. Tremenda responsabilidade. Que é privilégio e responsabilidade. Vamos orar pela vida do Theo, apresentando ele ao Senhor. Pai, nós estamos diante da Tua presença nessa manhã e somos agradecidos ao Senhor pela bênção que o Senhor dá ao Fabiano e a Juliana. Deus, eu quero nesse momento, em nome de Jesus Cristo, apresentar o Theo ao Senhor, orando para que ele tenha saúde, orando para que ele cresça na Tua presença, colocando seus pais diante do Senhor, para que eles compreendam a responsabilidade, Senhor, e vivam o Evangelho diante dos olhos do Theo, e preguem o Evangelho ao coração do Theo, com palavras e com exemplo. Nós abençoamos a vida dessa criança nessa manhã, como Igreja de Jesus Cristo, em nome de Jesus, e te agradecemos. Amém e amém. Vamos tirar uma foto? Pode aplaudir o Senhor. Gostei do Theo, não é todo bebê que sorri para mim. Querido, eu vou citar alguns trechos bíblicos nessa manhã, e eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo de número 12. Refletindo sobre o que se passa debaixo do sol, é o tema, porque eu não queria causar nas redes sociais, mas eu pedi para o Luizinho fazer o seguinte: Luizinho, pega a Torre Eiffel, coloca de fundo na imagem, né? Porque quem estiver ligado na imagem vai ter uma noção daquilo que a gente vai falar no domingo, tanto de manhã quanto à noite. Sobre o que nós vamos falar? Sobre o caso Neymar. Nossa, pastor, eu estou vendo isso para todo lado. É por isso que nós vamos falar. Não é verdade? Por quê? Porque nós vamos pegar o caso e extrair lições para a nossa vida nessa manhã. Amém, queridos? Sobre como nós, cristãos, deveremos lidar com situações assim ou deveremos evitar situações assim. O sábio, ele aprende com a sua própria experiência. Aprende ou não? Também. O duro é quem nunca aprende, gente. O sábio, ele aprende com a sua própria experiência, mas o sábio também pode olhar aquilo que acontece à sua volta e tirar lições abençoadas para a sua vida e para o seu coração. E é isso que nós vamos fazer nessa manhã. Nós vamos olhar, irmãos, e nós não vamos atentar para isso com os nossos bolsos e mãos cheios de pedras, para nós lançarmos nas pessoas que estão envolvidas nesse caso.
Até porque o primeiro apontamento que eu gostaria de fazer nessa manhã é justamente este. Todos nós estamos sujeitos. Diga isso. Eu gosto de um trecho das Escrituras, de um versículo específico, que se encontra no livro de Tiago, quando vai falar de como o profeta Elias fechou os céus e abriu os céus na época do rei Acabe, e há uma descrição dele que diz: Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões. Nós não somos feitos de um material diferente dos envolvidos nesse caso. Não somos feitos de jeito nenhum. E nós precisamos tomar cuidado, assim como todos aqueles que estão buscando agradar a Deus no nosso tempo, para não incorrermos no mesmo erro e nas mesmas coisas. Porque fato é que todos nós temos o WhatsApp no celular, certo? Quase todos nós. E o fato é que nós estamos cercados por uma cultura extremamente erótica. Ou nós não temos que, às vezes, virar o rosto por conta de alguns outdoors que nós vemos na cidade. Ou por conta da forma que algumas mulheres se vestem também nos dias de hoje. Aliás, a mulher cristã precisa observar a forma como ela se veste. Porque a mulher cristã não se veste para causar. Quantos entendem o que eu estou falando aqui? A mulher cristã ela não pode ir na onda do axé music que diz que tudo que é bonito é para se mostrar. Ela guarda o seu corpo, ela preserva o seu corpo se ela é solteira, não é verdade? Para mostrá-lo dentro daquele contexto onde a bênção do Senhor repousa na exposição dos corpos, que é a vida sexual dentro do casamento. Então a mulher precisa cuidar com isso. Porque se uma mulher se veste para despertar, se veste ou se despe, para despertar, não é verdade, a vida dos homens, ou a libido masculina, ou algumas coisas, né, que dizem respeito à questão da sexualidade masculina, olha aqui para mim, ela é culpada de pecado, tanto quanto aquele que olha, mira o seu corpo e a cobiça. Quantos entendem o que eu estou dizendo aqui? Razão pela qual nós temos uma tarefa, eu não tenho uma menininha em casa. Mas se tivesse, desde cedo, começaria a ensinar aquelas coisas básicas. Cruze as pernas. Eu não ia comprar, irmãos, roupa curta para que ela vestisse. Antes tomaria cuidado para criá-la segundo o desejo e segundo a vontade do Senhor. Amém, queridos? Então, olha só, 1 Coríntios 10, 12 vai dizer para nós o quê? Portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. Eu acho que esse versículo está colocado aí, não está não? Vamos lá? Portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. Ou seja, a Bíblia diz que nós precisamos ser pessoas que andam o quê? Cuidadosamente. Porque o diabo anda ao nosso derredor, buscando ocasião para destruir a nossa vida, irmãos. Escute, quanto mais alto o nosso nível de liderança, quanto mais alto o nosso nível de exposição, mais nós teremos que lidar com as tentações que são comuns aos homens. E é interessante observar. Por isso eu não posso olhar para aquilo como alguém que tem pedras nas mãos e lança. Eu preciso olhar para aquilo como o quê? Como uma advertência para a minha vida. De vez em quando, algum tempo atrás, foi um tal de começar a cair pastor na nossa cidade. Pastor cai aqui, um pastor cai acolá e etc e tal. E crente não conversa, né, irmão? Crente não conversa. E era um falatório e etc e tal. E um dia eu disse aqui, né? Não venha falar para mim de quem caiu, vem falar para mim de quem Deus levantou. Porque a queda do outro, o máximo que pode ser, é exemplo para eu olhar e procurar não trilhar o mesmo caminho. Deve servir para mim como motivo de oração, dizendo: Deus, me guarda, porque eu sou homem como Ele. Amém, queridos? Então, o primeiro apontamento é esse: todos nós estamos sujeitos ao pecado. Segundo, fica uma pergunta: uma vida entregue aos prazeres e pecado é realmente a melhor forma de viver? E aí a gente aprende a evitar uma armadilha, que inclusive foi citada hoje durante a escola dominical, que é a armadilha da comparação. Nós, às vezes, que estamos aqui, vivendo em Araçatuba, tão longe,
que temos um salário não tão grande quanto alguns que nós vemos aí, que estão nas mídias, na exposição. Às vezes nós olhamos para a vida dessas pessoas e achamos que a melhor forma de viver é a forma como elas vivem. Olha, fulano sim, é que é feliz. Eu te faço uma pergunta nessa manhã: será? Será que essas comparações não têm roubado ações de graças do nosso coração? Ao olharmos para o outro e desejarmos ser aquilo que ele é, nós vemos uma situação em que alguém tem o seu pecado exposto diante de todo o mundo. Diante de todo mundo. E eu pergunto: o que se ganha com isso? Olha aqui para mim: nada. Por exemplo, Real Madrid estava flertando para comprá-lo. Viu uma manchete, não quer mais. Viu uma outra do Estadão, que a Mastercard rompe, no caso, a questão dele como sendo garoto propaganda. Perdeu muito e vai continuar perdendo. Uma vida entregue aos prazeres e ao pecado, irmãos, é uma vida que não compensa. O máximo que deixa é uma mácula, uma mancha que nós não vamos conseguir tirar. Amém, queridos? Abra, por favor, Números 32, Números capítulo 32, versículo 23. E é um versículo bíblico que deve fazer a gente temer e tremer. Números 32, versículo de número 23. Nossa, pastor, eu não sabia que amanhã ia ser tão tensa assim, né? Calma, eu estou começando. Números 32, 23. Porém, se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Uma outra versão diz, vos há de encontrar. Engana-se. Eu não sei se foi a primeira passagem que foi paga para ir para Paris. Eu não sei. Mas engana-se aquele que acha que vai viver pecando, que vai brincar com fogo e não vai se queimar. Razão pela qual Deus vem a nós nessa manhã com misericórdia. Quem sabe para interromper o ciclo de pecado de algumas pessoas que ouvem aqui nessa manhã aquilo que está sendo dito. Pare agora. Uma vez pregando para os homens a respeito de Sansão, citando Sansão numa pregação, se você observar a vida de Sansão, você vai ver que à medida que Sansão caminha, ele vai pecando, mas ainda tem graça de Deus para tentar fazê-lo voltar. A longanimidade de Deus estava em operação, me escute, não interprete a longanimidade de Deus como licença para pecar, porque ela não é. A longanimidade de Deus é misericórdia para que você se arrependa e volte atrás. E Sansão já tinha ido alguns passos. E com certeza o Espírito trabalhava no coração dele, retorna. E ele continuou indo, até que houve um momento que não teve como. Ele teve que girar um moinho, cego, preso, sendo motivo de chacota para as pessoas que estavam à sua volta. E Deus não deseja isso para nós, queridos. Vamos lá, Números 32, 23, vamos ler todos juntos? Porém, se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Diga para o crente que está do seu lado, dá uma olhadinha para ele, vê se o olho está limpinho, se não ficou nada aí, e diga assim para ele, o pecado escraviza. O pecado escraviza, e depois que o pecado escraviza, olha aqui para mim, o pecado mata. Jesus fala para um grupo de pessoas que se julgavam herdeiros de Abraão, herdeiros de Moisés. Ele diz o seguinte, em verdade lhes digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. Mas a boa notícia nessa manhã para você é que um cristão pode viver livre e liberto do pecado. Nesse mesmo momento, nesse mesmo contexto, em que Jesus diz que aquele que comete pecado é escravo do pecado, ele vai dizer, se pois o Filho vos libertar,
vocês serão verdadeiramente livres. Uma pergunta que eu sempre faço: quem aqui tem convicção de novo nascimento, de que nasceu espiritualmente? O nascido de novo, ele é habitado pela pessoa do Espírito Santo. Quem aqui já descobriu que nos seus membros, ou em você, na sua velha natureza, tem uma lei que o empurra para o pecado? Quem já percebeu isso? Agora, no nascido de novo, há uma outra lei operando na vida dele. Romanos 8, versículo de número 2. Eu não sei se eu acabei colocando ou não, mas abre lá a tua Bíblia, vai, querido. Romanos 8, 2. Se eu soltar essa folha aqui, o que vai acontecer com ela? Tem certeza? Se eu soltar essa folha aqui, o que vai acontecer? Ela vai cair. Por quê? Porque há uma lei operando sobre ela. Qual que é a lei? É a lei da gravidade. A gente pode pensar na lei do pecado e da morte, que Paulo fala nesse texto, como a lei da gravidade. A lei que nos puxa para baixo. A lei que tenta nos levar ao pecado. No entanto, o cristão tem uma outra lei operando na vida dele, que é a possibilidade de viver livre do pecado. É como se eu soltasse isso aqui para ilustrar a lei da vida, do espírito de vida, e nós víssemos o quê? A página flutuando. Porque o Espírito Santo habita dentro do cristão, não é isso que a Bíblia nos ensina? Romanos 8,2 vai dizer: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Há uma lei operando em mim que me faz vencer o pecado. Amém, queridos? Então, por que o crente peca, pastor? Por dois motivos: porque ele escolheu pecar, ou porque ele já está escravizado no pecado. Porque no começo algumas coisas são como linhas, a gente quebra facilmente. À medida que o tempo vai passando, são como barbantes. A gente quebra, mas dá um pouco mais de trabalho para quebrar. E se nós insistirmos, essas coisas se tornam correntes. E fica mais difícil quebrar. Então, quando você for tentado, faça escolha pelas coisas do Espírito. Está aberto em Romanos 8,2 a tua Bíblia aí? Então, continua a leitura, versículos 5 e 6 de Romanos 8. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Naquele momento em que existe a oportunidade de comer ou não comer o prato, de cometer ou não cometer o pecado, incline a tua mente, a tua vida para as coisas do Espírito. Por quê, pastor? Porque a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Lembra daquela alegria e daquele gozo que você sentiu por rejeitar a tentação? Logo depois de ter rejeitado a tentação, você entra na presença de Deus e você sente aquela alegria, aquela paz, porque você escolheu o caminho correto e o caminho certo. É porque você o quê? Pendeu, se voltou para as coisas do Espírito. Amém, queridos? Olha para o seu irmão e diz: nós precisamos ser libertos de todo modo carnal de viver. Fala para o teu irmão. E aí então nós experimentaremos, querido, alegria na adoração. Vir para a igreja não vai ser um peso. Vir para a igreja vai ser alegria, porque em nós vai estar aquele espírito do Salmo que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vai haver prazer nas coisas de Deus, porque nós estamos nos inclinando para as coisas do Espírito. Amém, queridos? Terceiro apontamento: eu nunca estou sozinho nas minhas decisões. O Terra publicou uma coisa interessante. Pode ir para frente, por favor. O ex-marido da mulher que acusa Neymar de estupro afirmou em entrevista à Rede Record nesta terça-feira que o filho do ex-casal é o principal motivo de preocupação com todo o caso. Um pai está olhando para a criança. Por quê? Vamos lá. Falas do pai. Quando a gente fala do Neymar, fala de um ídolo mundial. Todas as crianças do ciclo social do meu filho, inclusive meu filho, são fãs do Neymar. Meu filho está tendo a vida interrompida, já está sendo motivo de chacota em redes sociais. Nós nunca estamos sozinhos nas nossas escolhas.
Talvez você pode dizer, pastor, mas eu ainda estou solteiro e não tenho filho. Escute, se um dia você for ter filhos, eles já estão nos seus lombos, para usar a linguagem bíblica. Eles já estão em você. E mesmo solteiro, as tuas escolhas estão afetando o destino e o futuro deles. E é muito importante a gente compreender isso, porque isso gera temor dentro do nosso coração. Um homem quando cai, uma mulher quando cai, não cai sozinho, não cai sozinha, arrasta a pessoa junto. Olha o que diz a palavra do Senhor em Deuteronômio, capítulo 30, versículo de número 19. Vai ser projetado aqui? Vai. Contexto aqui, Moisés tinha entregue a lei para o povo. Você sabe, o livro de Deuteronômio significa repetição da lei, se não sabe, está sabendo agora. Eles estão perto da terra prometida, nos limiares. Deus os introduziria na terra que mana leite e mel. E Deus está dando instruções para o povo sobre a forma correta de viver. E depois de dar todas as instruções, olha só, duas coisas foram chamadas por testemunha. Hoje, tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam. Vocês, quando eu escolho obedecer, meus filhos são abençoados. As pessoas que estão à minha volta são abençoadas. Quando eu escolho o caminho da maldição, o caminho da desobediência, as pessoas que estão próximas a mim, na minha vida, e aquelas que virão a partir de mim, também serão afetadas por minhas escolhas. Então, cuidado com as suas escolhas. Cuidado com as suas escolhas. Vamos seguir? 4. A insensatez de abandonar o manancial de águas vivas. Quem já ouviu falar sobre Nadine Gonçalves? Quem ouviu, levanta a mão, deixa eu ver. Quem nunca ouviu falar de Nadine Gonçalves? Mãe do Neymar. A mãe do Neymar deu uma entrevista em algum lugar, eu sei que pegaram a fala dela e publicaram, e ela disse assim: filho, este momento em que tudo finalmente está sendo esclarecido, e a verdade de Deus está vindo à tona, é hora de aprender com tudo isso e voltar para Jesus Cristo, seu primeiro amor. Ele é o único que realmente conhece seu coração. Confie nele. Sempre quando nós abandonamos o Senhor, e algum de nós sabe, hello, moto. Nadine era membro da igreja do pastor Newton Glória, no litoral de São Paulo. É uma igreja da nossa denominação. Alguns de vocês já viram manchetes de Neymar indo para o culto com a Bruna e tudo mais? Provavelmente foi nessa igreja, é nessa igreja que eles estavam. É uma mulher de Deus, uma crente em Jesus Cristo, que reconhece que seu filho deixou o manancial de águas vivas e cavou para si cisternas rotas que não retêm as águas. Olha o que diz Jeremias 2, 11 a 14. É uma palavra que foi dada para ajudar, mas é uma palavra tão atual para a nossa vida nos dias de hoje. Deixa eu te dizer uma coisa. Você não pode confiar numa oração feita um dia, dizendo: Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador da minha vida. Se hoje na sua vida não é visto evidências e sinais reais dessa entrega, você pode estar caminhando para o inferno achando que você é gospel. Quantos entendem o que eu estou dizendo? As pessoas hoje podem estar assentadas dentro da igreja e terem abandonado o manancial de águas vivas. Podem ter cavado cisternas que são rotas. É só você olhar para os valores dos cristãos. Irmãos, não está muito longe, vamos pensar nesse caso mesmo. A menina me enviou um louvor para o cara. E quem falou isso é um adolescente, um jovem que estava lá em casa. Ele foi uma mãozinha assim, e ele manda a mãozinha embaixo.
E aí eu pergunto, para onde tem ido o temor de Deus no coração dos homens? E eu quero puxar isso e fazer a pergunta, para onde tem ido o temor de Deus no coração dos cristãos? Que a gente é capaz de partilhar coisas, botar Jesus te ama no Facebook, depois a moça tirar uma foto de biquíni e postar para todo mundo ver a mercadoria. O camarada é cristão, mas se veste de uma forma, já viu aquelas roupas justa, mas tão justa, que é mais justa, parece que é a justiça de Deus, Deus me perdoe. Quem já viu um negócio desse? Aí o cara vai na academia, ele puxa ferro. Lê a Bíblia não lê não, mas ferro puxa, que é um negócio maluco. Puxa. É aquela, toma suplemento, faz isso, faz aquilo. Aí chega na igreja, abre a camisa até aqui, aí tem o tic-tac, 2 pelinhos. Assim. Para tentar causar boa impressão diante das garotas, das meninas na igreja. A coisa está tão séria, eu já preguei aqui. Uma vez um líder de jovens, ele achou o cúmulo, que na hora da adoração o jovem levantou a mão, e de repente ele olhou para o jovem estava assim, ó. Olhando para o músculo que ele tinha esculpido na academia. Culto ao corpo, cisternas rotas que não retêm as águas. É um estilo de vida consumido por um negócio que a hora que a tentação bater, ou a hora que ele cruzar a linha deste mundo para a eternidade, não vai lhe adiantar de coisíssima nenhuma, não está construindo sobre o fundamento sobre o qual nós cantamos aqui nessa manhã. Amados, cantar é bonito, mas o verdadeiro adorador é visto nas decisões que ele toma diariamente, no dia a dia. O adorador é visto não é domingo, num culto de 1h30, ele é visto na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, nos momentos quando ele não está aqui dentro. Aí se vê se esse louvor que saiu dos lábios era um louvor de verdade, de um verdadeiro adorador. Quantos entendem o que eu estou dizendo aqui? O nosso cristianismo não pode estar desconectado daquilo que a gente faz aqui. Porque se estiver, irmãos, eu digo para você com todas as letras, você não é cristão. Você pode se achar, o seu nome pode estar num hall de membros de uma igreja, você pode ter um adesivo gospel no seu carro, você pode ter todos os CDs do momento de música gospel, você não é cristão se aquilo que você faz lá fora não está conectado com aquilo que você faz aqui dentro. E você está em perigo. Vamos lá, Jeremias 2, 11-14. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, mesmo que não fossem deuses de verdade? Se você ler o capítulo, você vai ver que Judá começou bem. Se você ler os primeiros versículos. Judá tinha lealdade. Judá temia o Senhor. Judá dava prazer no coração do Senhor, mas o tempo passou. Vamos lá, depois da interrogação. Mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não tem proveito algum. Fiquem espantados com isto, ó céus. Havia um escândalo no mundo espiritual. Vamos lá? Fiquem horrorizados e cheios de espanto, diz o Senhor, porque o meu povo cometeu 2 males. Abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram cisternas rachadas que não retêm as águas. Por acaso Israel é escravo ou servo nascido em casa? Porque então veio a ser presa de outros. Veio a ser presa de outros porque abandonaram o manancial de águas vivas, queridos. Por isso se tornou presa de outros. Porque o único caminho para viver de fato em liberdade é estar em Jesus Cristo, nosso Senhor. É beber dessa fonte de salvação diariamente. É beber dessa fonte de salvação na nossa vida. E então, essa cultura que nos cerca, essa cultura erotizada que nos cerca, não vai nos engolir. Nós vamos ser daqueles que não se curvam diante da imagem de Baal. Nós seremos daqueles que não beijam o rosto da imagem de Baal. Nós seremos daqueles que são conservados pelo Espírito de pé, porque vida espiritual precisa ser cultivada. E cultivada diariamente. Então, caminhando para o término dessa mensagem nessa manhã,
observando essas 4 lições. Vamos lá? Primeiro, todos nós estamos sujeitos. Segundo, uma vida entregue aos prazeres é realmente a melhor forma de viver. Terceiro, eu nunca estou sozinho em minhas decisões. E quarto, a insensatez de abandonar o manancial de águas vivas. Que isso não faça parte da tua vida, meu querido. Você está aqui sentado nessa manhã, e você sabe que você ainda vive esse tempo de longanimidade do Senhor. Eu quero dizer para você, corre para Jesus Cristo. Corre para a fonte. Se reconcilia com Ele. Se você não conhece o caminho da salvação, invoque o nome de Jesus Cristo nessa manhã, com sinceridade de coração, arrependido dos seus pecados, e experimente o perdão que vem dEle, e não só o perdão, mas a liberdade que vem dEle. Uma vez eu escutei uma definição interessante para aquela frase de João Batista, quando vê Jesus vindo ser batizado: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha aqui para mim, Jesus não só perdoa, Jesus tira o pecado. É por isso que algumas pessoas que tinham um passado, se a gente fosse abrir aqui para falar, hoje não vivem mais como viviam. Por quê? Porque Cristo tira, Cristo de fato liberta do pecado. E esse Senhor misericordioso, que é amigo dos pecadores, está aqui nessa manhã para abraçar aquele que correr arrependido em direção a Ele, para perdoar, para limpar de fato e de verdade aqueles que tomam a decisão de deixar as cisternas rotas e se firmar naquele que é o manancial de águas vivas. Sejamos sábios olhando aquilo que está à nossa volta, queridos. Amém? Vamos refletir sobre as coisas que se passam debaixo do sol e vamos tirar sabedoria para a nossa vida. Fique de pé em nome de Jesus.